Imagine que você precisa escolher um ativo para proteger o patrimônio da sua família pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. Você escolheria o ouro, que foi muito utilizado por reis e impérios ao longo dos anos, ou o Bitcoin, a nova moeda digital que promete revolucionar o futuro? Fala galera, Luiz na área, mais um vídeo para o canal e hoje vamos fazer uma comparação entre esses dois ativos, ouro e Bitcoin. Mas calma, não vai ser aquele vídeo chato que os Faria Limers gostam de falar sobre valorização ao longo dos anos e todo aquele papinho entediante que sempre vem acontecendo na internet. Hoje a comparação vai ser mais filosófica. A gente vai discutir qual desses dois ativos se encaixa melhor na definição de dinheiro segundo Aristóteles. Então, por volta dos anos 300 a.C., para que um ativo fosse considerado moeda, Aristóteles falou que ele precisava ter esses 4 atributos: divisibilidade, fungibilidade, transportabilidade e durabilidade. E para que um ativo também fosse considerado dinheiro, ele precisava ter esses 4 atributos e, além disso, ser uma reserva de valor, ou seja, guardar valor ao longo do tempo. Então, para um ativo ser considerado dinheiro, ele precisa ter esses 5 atributos. Então, o que a gente vai fazer é comparar o ouro e o Bitcoin em cada um desses 5 atributos e ver qual dos dois se encaixa melhor como dinheiro na definição de Aristóteles. Então, vamos para a comparação do atributo divisibilidade, que é nada mais nada menos que em quantas frações esse ativo pode ser divisível. A gente sabe que tanto o Bitcoin como o ouro são dois ativos que podem ser divididos em infinitas partes. Porém, vamos para a realidade dos fatos. É um fato que o ouro pode ser divisível de 1 tonelada para 1 grama. Mas isso não acontece na prática. A gente sabe que é muito difícil você pegar uma barra de ouro e conseguir dividir ela em gramas iguais. E no Bitcoin, o atributo da divisibilidade é utilizado de uma forma muito mais simples e muito mais prática. Um Bitcoin é a maior unidade do ativo e pode ser dividida em unidades menores, que são os famosos satoshis. Um Bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis. Então você pode deter tanto um Bitcoin inteiro ou múltiplas unidades e também a divisão desse ativo em até 100 milhões de unidades. Então você pode deter tanto um satoshi quanto 100, 20 bitcoins, que no caso um bitcoin seriam 100 milhões de satoshis. Então uma unidade de bitcoin pode ser dividida em 100 milhões de satoshis. Logo, no atributo da divisibilidade, o Bitcoin ganha, pois o ouro também pode ser divisível em múltiplas unidades, em múltiplas frações, mas na prática é muito mais complicado que isso aconteça. E no Bitcoin é muito simples, rápido e fácil que essa divisibilidade aconteça. E a comparação do segundo atributo, que é a transportabilidade, o nome já é bem específico, que é a capacidade que um ativo consegue ser transportável. O Bitcoin tem superioridade ao ouro nesse atributo, uma vez que é muito difícil transportar ouro, tanto pelo peso. É muito difícil, por exemplo, eu sair com uma barra de ouro de 1 kg no bolso, ou então, quem dirá, toneladas de ouro. Você não consegue mover uma grande quantidade de ouro, transportar ela de um local para o outro, muito menos se esse local for distante. Fora a dificuldade física de transportar o ouro, ainda existem alguns países que têm o controle de capitais. Por exemplo, na Venezuela, olha o que aconteceu com esse velhinho aqui. Ele não conseguiu sair com retalhos, pedaços de pano do país. Quem dirá se essa pessoa ou qualquer pessoa tenha quantidades significativas de ouro em algum país que tenha controle de capitais? Provavelmente esse capital vai ficar preso nesse país ao longo dos anos até que esse controle de capitais acabe. E com Bitcoin isso é muito diferente. Você transportar Bitcoin é muito rápido, barato, prático e seguro. Você só precisa armazenar as 12 palavras em um papel ou em um cartão e armazenar a sua passphrase, a sua senha. Com isso, você consegue transportar Bitcoin de onde você estiver para qualquer local do mundo. Então, no atributo de transportabilidade, o Bitcoin é muito superior ao ouro. Agora, calma, muita atenção nessa parte. O terceiro atributo, um dos mais importantes, que é deixar o like e se inscrever no canal. Por favor, eu quero chegar a 1000 inscritos antes do Natal, mas vamos lá. O terceiro atributo é a fungibilidade, que é a capacidade de uma unidade desse ativo ser fundida com outro. Então, o Bitcoin e o ouro são ativos que podem ser fungíveis.
1 kg de ouro é igual a 1 kg de ouro. Você consegue fundir essas duas unidades. Da mesma maneira o Bitcoin. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Então ele consegue ser fundido. Você consegue fundir 1 kg de ouro com 500 gramas e um Bitcoin com 500 mil satoshis. Então os dois são ativos que podem ser fungíveis. Mas vamos lá, calma de novo para a parte prática. O ouro, apesar de ser um ativo que pode ser fungível, é muito comum que ele tenha falsificações. Como, por exemplo, esse caso que foi conhecido mundialmente, que eu estou deixando aqui na tela para vocês, o caso do Perth Mint, que é uma cidade na Austrália que simplesmente vendeu ouro adulterado para a China. Entendam o que é que aconteceu. A Casa da Moeda de uma cidade enorme na Austrália vendeu ouro adulterado para a China. Ela simplesmente fundiu o ouro com outros metais de menor valor nessa liga e vendeu esse ouro para a China. Então entendam, na prática o ouro consegue ser fungível, mas na realidade existem muitos casos que adulterações são feitas. E no Bitcoin é literalmente impossível que essa adulteração seja feita. Muitas pessoas podem falar que existem Bitcoins sujos. Beleza, se a gente considerar que existem Bitcoins sujos e algumas pessoas não aceitam certas unidades de Bitcoin porque eles estão manchados, a gente pode considerar que o Bitcoin tem um problema de fungibilidade, mas lembrando, Bitcoins manchados, Bitcoins sujos, são menos de 1% da quantidade total em circulação. E além disso, quem considera o Bitcoin sujo são algumas instituições ou países. Lembrando, como diria o Daniel Fraga, dinheiro é amoral. Então não existe, pelo menos para mim, não existe Bitcoin sujo. E indo para o quarto atributo, que é durabilidade, é incomparável, é incontestável a superioridade do ouro nesse atributo. Realmente o ouro já foi utilizado por milênios e sempre provou ser um ativo superior a qualquer outro da época, como prata, cobre, platina, enfim, qualquer outro. Mas mesmo o Bitcoin sendo um ativo relativamente novo, ele foi criado há 16 anos atrás, ele já se mostrou ser um ativo muito durável, uma vez que ele já passou por grandes crises e quedas. A gente já viu o Bitcoin sair de 70 mil dólares para, sei lá, $1.000, 6 mil dólares, enfim, já sofreu quedas absurdas e mesmo assim se recuperou de maneira espetacular. E a gente sabe que o futuro é cada vez mais digital e um ativo que é imune à expropriação, é um ativo que é soberano e ele é realmente seu se for armazenado da maneira correta, tende a ser cada vez mais durável. Mas realmente não podemos negar que no atributo de durabilidade o ouro tem superioridade ao Bitcoin. Agora muita atenção nessa parte, para o que você está fazendo, se concentre no vídeo, preste atenção, vamos para o quinto atributo, que é o que define um ativo como dinheiro. Ele deixa de ser moeda e vira dinheiro a partir do atributo de reserva de valor, que é o atributo da escassez, ou seja, quanto mais escasso um ativo, provavelmente mais ele irá funcionar como reserva de valor. A gente sabe que ao longo dos anos, ao longo da humanidade, todos os ativos que foram escassos tenderam a se valorizar ao longo dos anos. E esse é um dos motivos do ouro ser considerado reserva de valor. A gente sabe que o ouro é um ativo que sempre se comportou como reserva de valor ao longo de todos esses anos, mas não necessariamente pelo fato dele ser escasso. Todos os anos, por séculos e séculos, ouro é extraído da crosta terrestre. Então, ele nunca acabou, ele não é um ativo escasso. Mas o que gera, o que faz com que ele seja reserva de valor é a relação estoque-fluxo. A quantidade de ouro que tem em circulação é muito superior à quantidade que é extraída anualmente. Então isso faz com que a inflação do ouro seja relativamente baixa, na casa de 2 a 3% ao ano. Então isso faz com que a relação estoque-fluxo do ouro seja muito baixa e ele seja um ativo escasso, porque a quantidade existente é muito grande em relação à sua inflação, ou seja, em relação à quantidade de ouro que é extraído da crosta terrestre ao longo dos anos. Já no quesito escassez, o Bitcoin é muito superior ao ouro. O Bitcoin é um código de programação, só existirão 21 milhões de unidades. E ao contrário do que muitas pessoas falam, que o Bitcoin é um ativo deflacionário, isso é mentira. Na realidade, o Bitcoin ele é um ativo inelástico, pois só irão existir 21 milhões de unidades.
uma quantidade finita que não pode ser aumentada nem diminuída. E nesse momento o Bitcoin sofre de inflação, mas a gente sabe que a inflação do Bitcoin é programada. A cada 4 anos ela cai pela metade, porque a cada 4 anos acontece um halving e a quantidade de prêmios de Bitcoin por bloco minerado cai pela metade. No início eram 50, depois se tornou 25, depois 12,5, até que hoje são 3,125 Bitcoins minerados por bloco. Até que em 2140 todos os blocos que contêm recompensa de Bitcoin sejam minerados e a inflação vai se tornar zero, tornando assim o Bitcoin um ativo inelástico, nem inflacionário nem deflacionário. Logo, no quesito de escassez, o Bitcoin se torna muito superior, pois só existirão 21 milhões de unidades e não vai existir um Bitcoin para todo mundo. Se todas as pessoas do mundo comprassem um Bitcoin e ele fosse dividido em partes iguais, cada pessoa receberia 215 mil satoshis. Então realmente é um ativo muito escasso. Quanto mais você acumular, provavelmente melhor você se dará no futuro. Além disso, por ele ser um ativo totalmente resistente à censura e totalmente descentralizado, isso faz com que a sua reserva de valor seja muito superior à do ouro, pois ele não pode ser expropriado, logicamente, se for guardado da maneira correta. Lembrando, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui no card, a como você armazenar os seus bitcoins de uma maneira segura. Então os dois ativos se comportam muito bem como reserva de valor e a gente pode considerar um empate nesse atributo. E após a comparação desses 5 atributos, a gente chega à conclusão que o Bitcoin é o ativo que vai proteger o patrimônio da sua família pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. Então, se você concordou com o conteúdo desse vídeo, o primeiro link na descrição vai lhe permitir comprar Bitcoin com muita privacidade pela Spike to Spike com 20% de desconto nas taxas. E além disso, esse vídeo que eu estou deixando no card para vocês vai lhe ensinar a comprar Bitcoin com privacidade, aprender a movimentar, receber e enviar com muita privacidade e além disso fazer com que você utilize o Bitcoin no seu dia a dia em todos os comércios locais da sua cidade. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu quero chegar em 1000 inscritos antes do Natal. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo e qualquer comentário que você queira deixar. Viva Cristo Rei, salve Maria, valeu e fui!